Olá para todos vocês, eu sou o Lucas e diretamente dos estúdios Éder Luiz está começando o primeiríssimo episódio do Esportes Daqui, um podcast pensado, criado e executado para bater um papo com figuras do esporte daqui de Joaçaba, tanto do passado quanto da atualidade. Então, para você que está assistindo no YouTube, por favor, já se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo, é muito importante. Assim como para você que está ouvindo apenas pelo Spotify, por favor, também siga o perfil do Esportes Daqui e avalie o nosso conteúdo. É uma ajuda que desde o começo, assim, na divulgação, vai facilitar muito. Hoje, o assunto é handebol. Eu tenho aqui comigo o Jean, que é presidente, o professor Leonardo, que é o diretor técnico da Adrecha, e o assunto, como eu disse, já handebol. Então, para falar com eles, boa noite, Jean, tudo certo? Boa noite, Luquinhas, tudo bem? Professor Léo, tudo certo? Olá, Lucas, satisfação em revê-lo. O prazer é todo meu de receber vocês aqui. E antes de mais nada, aproveitar já agradecendo e mostrando para todos vocês os apoiadores desse projeto que compraram a ideia realmente desde o princípio e vão estar aparecendo aqui ao fundo durante o programa todo, durante toda essa conversa. E eu não posso deixar de citá-los, então, Moraes Imóveis, a Clínica Aquafísio, Bud's 8-Ball Pool e Bonato Materiais de Construção. Meu muito obrigado a todos vocês por acreditarem nesse projeto desde o começo e espero contar com vocês para os próximos. Partindo, então, para o handebol, Jean, Léo, a primeira lembrança que vocês têm de uma quadra de handebol, de uma partida de handebol? A primeira recordação que eu tenho, por ser um esporte que a gente praticava desde os tempos de colégio, junto com o professor Magrão, foi realmente a primeira vez com que treinei handebol. Numa sexta-feira à tarde, às 1h30 da tarde, começava o treino mais ou menos, e meu primeiro treino, lembro que o Magrão fez o convite, então iniciei essa trajetória dentro do handebol, que permaneço até hoje, e está marcado na minha história esse primeiro momento, a minha primeira lembrança do handebol mesmo. Primeira mesmo, né? Uhum. E a tua, Léo? Primeira lembrança foi no Mauliejo, um evento tão importante para Joaçaba, que revela atletas. Nesse momento, o professor Harlander estudava em outro colégio, o professor Harlander me viu, né? A gente fez o convite para, no ano seguinte, estar participando da base do handebol da Adrecha. Até então não conhecia o que era, jogava só na escola mesmo, então a gente teve esse início, então é bem marcante dentro do Marista. Sim, que massa. O meu também chega a ser parecido, os treinos do handebol nas escolinhas do Colégio Marista, né? Então, enquanto estudava lá, na faixa dos 11 anos, no Frei era nos 11 anos começava, e foi a partir disso, os primeiros treinos, mas a primeira lembrança que eu tenho de quadra mesmo, assim, um torneio em Luzerna, era bem no comecinho do ano, assim, lá na Escola São Francisco. E aí era o primeiro torneio, a primeira competição, assim, de uniforme verde do Frei ainda. Saudoso uniforme. O saudoso uniforme verde. Então era um momento muito legal e ali começou de tantos anos depois para isso. Mas, emendando já que falamos, o Léo inclusive falou da associação e do projeto, como ele entrou, mas eu vi que a Adrecha, no seu perfil, no Instagram, nas redes sociais, tem feito uma série de posts sobre os 20 anos da associação. Então, além de falar sobre esses 20 anos, a gente sabe que o handebol tem uma história anterior, até em Joaçaba, muito forte desde sempre, mas que vocês falassem um pouquinho sobre esses 20 anos e, basicamente, sobre o que é a Adrecha mesmo, para contextualizar para quem está assistindo e quer conhecer e quer saber mais sobre a associação, que vem se destacando muito. Então, se vocês puderem dar uma palavrinha sobre os 20 anos e como a Adrecha atua hoje. Luquinhas, foi até uma honra estar participando como presidente desta marca que atingimos dentro do município de Joaçaba. Uma associação que está desde dezembro de 2001, ininterruptamente participando efetivamente de competições regionais e estaduais e fomentando o esporte dentro do município. Então, quando o Léo me fez o convite ano passado para nós planejarmos uma Adrecha, eu falei, Léo, acredito que os 20 anos da associação vai ser uma marca para que a gente comece um novo modelo de gestão do handebol aqui na nossa região. Então, nós pensamos, vamos fazer ações acerca dos 20 anos para recordar o passado e reconhecer
todos que trabalharam para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, começamos com esse levantamento histórico. Esse ano estamos com uma equipe de marketing também que está nos ajudando, né? Sim, fomos atrás de contar a história por quem a fez. A partir de um TCC do saudoso Julião, ele deu a base para nós a partir desse texto que ele fez junto ao Magrão para o TCC dele, e a gente começou então dali fazer essas ações de 20 anos, relembrando o passado, e a gente já vai daqui a pouco contar algumas ações do futuro da associação, né, Léo? Isso aí, é um momento muito importante, é uma marca que a gente está comemorando. A gente fez uma marca somente para os 20 anos, né, nas camisetas desse ano, então é uma geração... Inclusive é a que está aí na tua camisa, nossa, né? Camiseta, né? As nossas crianças precisam saber, né? Os pais envolvidos precisam saber que temos história, e para continuar o projeto é muito importante isso, né? Assim, os pais muitas vezes até sabem, que os que são daqui, da importância e do tamanho que o handebol tem na cidade, mas eu achei muito bacana essa iniciativa de criar a questão da marca, porque é isso, até para as crianças é uma forma de assimilar e se sentir assim, pô, tô fazendo parte de um momento diferente, uma coisa histórica, assim, então, pô, é muito bacana. Até dentro desse assunto da marca, a gente queria criar uma identidade visual para a associação. Então, tu pode ver, essa é a minha camisa da temporada passada. A do Léo já é dessa temporada. O que a gente pensou? Vamos manter um padrão para que sempre que a pessoa olhe passando pela rua, é a Adrecha, é a Associação de Handebol. Então a gente vai criando um vínculo afetivo com essas cores, que não deixam de ser as cores do município, né? O azul, o amarelo e o branco, para também trazer essa questão mais municipalista para dentro dessa nossa associação. E isso que, pegando um gancho nisso que tu falou sobre as famílias de quem participa, esse ano nós demos um passo muito grande. Uma das nossas ações que nós planejamos dentro dessa nova gestão da associação foi trazer os pais para participarem do cotidiano da associação. Você foi atleta, você se lembra como é que era aquela questão? Tem competição tal dia. Ia lá o Magrão ligar para os pais, libera o Lucas para ir. Muitas vezes pegava a época de provas, recuperações... E o Magrão nessa luta diária, o Léo também. Falo mais com propriedade pelo Magrão, porque a gente pegou vivenciou com ele, a época do Magrão. Então nós convidamos até a nossa vice-presidente, a Sheila. Ela está com nós no projeto, ela é a mãe de atleta. Então é uma pessoa que vai fazer esse elo de ligação entre a associação e os pais. O Léo pode falar com mais propriedade sobre o evento que foi feito na última semana, onde cerca de 120 pessoas, né, Léo? Isso. Uma preocupação nossa é essa questão de competição, né? A gente lida com crianças. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos implementar o mini handebol, né, a nível de confederação brasileira. Então, a gente recebeu a chancela da confederação para trabalharmos com as nossas crianças. Então, na região, nós somos os únicos que temos essa chancela. E nós... sempre a minha dificuldade era de como chegar nos pais, né? Então, assim, passar aquela confiança. Então, a gente, a partir da nova diretoria, da nossa nova injeção de gás deles, do Jean, da Sheila, coloquei a ideia, né? Eles me apoiaram, que a gente precisa de apoio, e tocamos o barco. Então, a gente fez uma reunião de apresentação aos pais e tudo, transparência, né? A gente lida com dinheiro público, a gente precisa mostrar transparência, né, do que a gente recebe do município. Então, cerca de 120, 130 pais e alunos participaram dessa reunião. O feedback foi muito positivo. E quando a gente saiu da reunião, já teve pais contatando a gente para apoiar o projeto, para captação de recursos, né? Então, a gente conseguiu... alcançou até mais do que a gente imaginava. Não, e também acredito que seja uma segurança muito grande para os pais. A questão da transparência. Pô, querendo ou não, os filhos vão estar viajando, vão estar indo para competições, ficam dias fora. E ter essa transparência da associação com eles, pô, é muito bom. Essa sua fala, Lucas, é muito importante. Porque assim, a gente tem a vivência dos atletas de 15, 16 anos, que já tem uma bagagem que já viaja um pouquinho mais. Sim, já se vira. Mas a gente sofre muito com os alunos quando tem 12, 13 e vai para a primeira competição. Então, vamos para balneário. Exemplo que acontece sempre, né? O pai tem dificuldade, não conhece. Então, nesse momento, a gente apresentou todo o calendário. Existe a possibilidade de irmos, né? A gente já conversou com os pais, mostramos quem acompanha junto, como funciona a empresa que faz o transporte. A partir disso, fomos criando grupos no WhatsApp para facilitar com os pais.
Um exemplo é agora, eu tenho uma competição sábado, já direcionei todas as informações para os pais. Sim. Então o pai está mais tranquilo. E não tem um risco também, os adolescentes ali, a chance de se perder uma informação, de Não não saber muito chega, bem. O contato sendo direto com os pais já facilita, pais, né? São os pais sensacionais, que apoiam o projeto, que estão conosco se precisar, né? Realmente vestem a camisa da associação, né? E tornou uma questão muito leve nós tratarmos com os pais até mesmo das finanças da associação. Sim. Não é fácil hoje em dia tu gerir um grupo com... Quantas crianças mais ou menos nós estamos trabalhando hoje em dia? 100, 120 crianças. Muita gente. 120 crianças. Então, no início do ano, a gente fez a contratação de um segundo professor para descentralizar essa questão que estava toda focada no Léo. Então, o Léo vai se dedicar mais àquela idade ali, acho que dos 11 em diante, né, Léo? Dos 11 até os 17. Isso, junto com o Mini Handebol também, né? Essa descentralizar, a gente pensou muito em expandir os nossos... Os polos, né? Então a gente conseguiu... eu vi isso. Em Erval tá tendo agora também. Eu sempre me recordo que era um pouco da história, quando eu fui contratado, que o Highlander me contratar, a última fala dele comigo foi essa, né? Eu iria começar com a iniciação nos polos, ele ia ficar somente com um rendimento, né? Sim. Adulto, joguinhos, Olesk. Então eu carrego comigo isso exatamente 6 anos. Sim. Para a realização desse sonho que ele tinha, né? Então esse ano a gente conseguiu concretizar, nós contratamos um professor, a gente abriu núcleos em Erval e até no Santa Teresa, né, Escola Municipal de Joaçaba, Sim. o qual a gente pode ofertar. Você sabe, se foi atleta, Lucas, assim, as vivências que a gente tem no esporte. Se vai ser rendimento, se vai tornar uma criança, né, um atleta de rendimento, a gente não sabe. Mas o que o esporte traz de benefício para essa criança é sensacional. Com certeza. Então e eu acho... isso que a gente quer oferecer, né? E é importante também, até do nível competitivo. Eu lembro muito da minha época, com os colegas, era muito assim, a gente tinha muito o time que era do Frei, que era a grande maioria, e tinha muito poucos que eram de fora do núcleo, digamos ali, do Frei. Mas, tinha gente que era muito boa, só que às vezes se sentia mais tímida, era um ambiente diferente, assim. E desde cedo ter esse trabalho fora, em outros polos... vai chegar um momento que vai juntar todo mundo e, é captar talentos de uma forma muito maior e só cresce tanto a associação quanto o nome do município no esporte, né? Muito massa. Se torna muito mais democrático, né? Também. Como você falou, nós tínhamos uma concentração no polo maior do Marista pelos professores da associação trabalharem lá, trabalharem né? ali. Desde a época do Magrão. Então, nesse nosso planejamento, quando nós sentamos no finalzinho do ano passado, para decidir as ações que nós tomaríamos nos próximos 2 anos da associação. Então, o que nós queremos fazer para agora? Descentralizar a associação, fazer a contratação de um professor auxiliar, que foi atleta, nós também hoje está cursando... Educação Física, que é o João Basqueira. Então é alguém do esporte também que já conhece a nossa realidade, a nossa vivência. Sim. Treinou com nós, jogou com nós e hoje está entrando nesse ramo profissional de educação física, que é um dos legados que a gente também quer ter junto com o Léo. Não só formar o atleta, mas também formar profissionais, oportunizar que os profissionais consigam um dia chegar onde o Léo chegou. O Léo hoje em dia é treinador da seleção catarinense. Sim. Então é toda uma trajetória que ele construiu dentro da Drecha. Consegui, até já emendando então, eu sei pelos treinos do adulto, já que eu tive algum contato, de que vocês, então, têm a parceria de bolsa, né? Que você falou dessa parte que é muito importante do não criar apenas o atleta, mas o cidadão, o profissional, e que isso é feito muito nos grandes centros, jogos universitários, principalmente, você vê muito disso. Mas vocês têm, então, para esse ano, não sei se foi renovado ou se reativada, digamos assim, a parceria com a UNOESC, para a questão das bolsas para alguns atletas. Então, o pessoal que vai jogar tanto os jogos universitários, mas está no adulto, e recebe um incentivo, de certa forma, tanto para continuar estudando quanto treinando. Então, se vocês puderem falar sobre a Bolsa Atleta e o time adulto, já emendando, sim. Hoje nós temos 2 situações, né? Nós temos a Bolsa Atleta, que é a nível municipal, isso, né? Da Prefeitura de Joaçaba. A gente sempre tem que deixar claro, é um incentivo muito, muito bacana, né? Hoje eu tenho 11 meninas recebendo Bolsa Atleta de 14 anos a 18. 11 meninas, que precisa ter tido uma trajetória, né, uns quesitos. E nós reativamos a parceria com a UNOESC. Então, nós conseguimos 10 bolsas
para os nossos atletas Sim. que estão cursando a faculdade, né? E é bom deixar claro, não sei se era isso que você ia emendar, mas tem que ter a regularidade no treino e a regularidade da faculdade. Então são duas coisas, não é uma coisa largada, né, digamos assim. Como é um retorno de um projeto que ele tinha, nós tínhamos dado uma pausa nele lá em 2016, porque a partir do falecimento do Magrão, a associação teve que se remodelar. Então nós focamos na base, o Léo focou na base, que é o resultado que está chegando hoje em dia. Então já fazem 6 anos, Léo? Fazem quase 7 anos que foi focado na base para ter um prosseguimento lá no futuro. Esse ano nós estávamos em conversa com os superintendentes de esporte aqui do município de Joaçaba, e então ele comentou com nós sobre as bolsas universitárias, e era uma ideia que nós já tínhamos há algum tempo. Fomos lá até ele. Qual que é o caminho? É esse. Fizemos ofício, encaminhamos para a pró-reitoria da UNOESC, onde nós selecionamos 10 atletas nesse momento. Mas por que esses 10? Porque são aquelas pessoas que têm a recordação histórica do handebol dentro de Joaçaba. Sim. São o pessoal da nossa geração, Lucas, que a gente pode confiar para estar junto no início desse projeto. E engatando nesse assunto, falando um pouco sobre as competições também. Então, claro, a gente tem a programação de jogar o JASC, em Santa Catarina, né? Que é os Jogos Abertos de Santa Catarina. E tem o JUBS também. O JUBS tem a fase preliminar, que é o JUX, né? E que nós estamos, então, nesse momento, treinando com esse pessoal da Bolsa, mais os simpatizantes que vieram também junto ao nosso projeto do handebol adulto, e buscando dentro da UNOESC mesmo, buscar aquele pessoal lá de outros municípios que treinavam em outras associações para virem junto conosco e fazer uma construção sólida para nós chegarmos bem preparados nas competições desse ano e mostrar que a Drecha está retornando a um cenário que já foi campeã brasileira. Sim, não, e se eu não me engano, a Drecha, isso eu lembro do tempo de treinar a Drecha, e o time de Joaçaba do Jux, da UNOESC, foi 5 ou 6 vezes campeãs seguidas, né, do Jux. Exatamente. Eu participei do Jux em 2019, num catadão da UDESC lá que o pessoal fez. E a gente levou um pau legal dos times, assim, era Univale, que era o time que joga a Liga Nacional, então era o time da Univale, o time da Unesc de Criciúma também era muito forte. Mas é bacana, assim, porque tá unindo esse trabalho tanto do handebol adulto, do time adulto, tá vinculado aos jogos universitários. Eu acho que isso potencializa, assim, aos pouquinhos a gente vai voltando. Vai voltando e, de repente, tá brigando bem, assim, brigando de frente com gente que é trazida de fora recebe bolsa e vem de fora pra jogar e tal. E muito pesa a história da associação, né? É aquela frase que a gente escuta muito no meio do futebol: camisa que enverga varal. Então, se a gente for pensar, a gente tem um histórico. E dentro desse histórico, a gente buscou quem já tinha um vínculo afetivo para trazer para dentro desse projeto. Nós esperamos, dentro dos próximos, vamos dizer, 5 anos, estar colhendo bons frutos nessa situação de time adulto, né? E então é um agradecimento que a gente faz para a UNOESC e para o município de Joaçaba também, poderem estar viabilizando nossos sonhos. Sim. Isso é muito bacana. E vocês, como falaram o Léo tocou no assunto ali da Bolsa Atleta, hoje eu acredito que o time feminino, esse time cadete e o infantil, né? Infantil que 14 e 13 infantil, e o cadete 15 isso, é uma geração, né? Já de tempos eu escuto, assim, o meu irmão é dessa idade, então estuda no Freiten, conhece todo o pessoal ali. E sempre foi muito comentado do time do handebol, que vem surgindo e vem conquistando e ganhando ligas e um destaque estadual já muito forte. E em algumas competições ali eu vejo vocês, a artilheira da competição é de Joaçaba, se eu não me engano da goleira teve alguma coisa, não vou lembrar o nome das meninas, mas se você puder falar desses times, do time feminino, e também já emendando contigo, parabenizando pela não sei, é uma nomeação? A convocação para ser o técnico da seleção catarinense cadete. Pô, isso é um auge muito bacana, né? É uma história sensacional dessas meninas, né? Elas começaram comigo quando elas tinham 9, 10 aninhos. Então a gente teve a primeira competição em 2018, a gente foi para uma liga estadual. A primeira competição longe minha também. Então foi uma loucura, né? Viajar com elas, as mães junto, e nós tornamos campeões, né, da liga. Em 2019 nós vimos que tínhamos condição de chegar, então entramos nas competições da federação.
A gente disputou a liga, né? E tem a federação. Entramos na federação com o Sub-12 novamente, ficamos campeãs. O Sub-14 a gente bateu na trave, né? Ficamos em segundo lugar, perdemos para a tradicional equipe de Palma-Sola, que no feminino... No feminino é muito forte. É muito forte, né? E, então, assim, ali em 2019, Lucas, foi a preparação que a gente viu que em 2020 nós iríamos estar com essas meninas voando. Então, o planejamento de 2020 era para jogar brasileiro, era para jogar quando elas iam ter 14 anos. Sim. Era para jogar tudo que é competição. Aquela Atibaia Cup, né? Atibaia, competição em São Paulo. Eu tinha meninas pré-selecionadas para ir... Já tinham fazer uma entrevista para fora, sabe? A gente enviava vídeos. Então, assim, inclusive essa menina que foi o destaque, né? Nosso destaque hoje é a Brenda, né? Que inclusive veio de colégio, estudava em colégio público, né? Através do handebol, conseguiu bolsa no colégio, recebe bolsa atleta hoje, então é muito bacana. E 2020 veio a pandemia. Né? Então assim foi para mim assim, ali onde que desanimou tudo, sabe? Imagino, deve desanimou porque eu venho com elas 3 anos numa crescente, porque tinha certeza que em 2020 nós iríamos ganhar tudo. Sim. Então, em 2019 nós jogamos todas as competições possíveis, todas. Nós fomos para Brasília com essas meninas jogar uma Olimar. A gente chegou numa competição. Olimar é a Olimpíada Marista. Olimpíada Marista, isso aí. E a gente chegou forte. Para quê? O intuito era preparar elas para 2020. Então, 2020... Putz, que pena isso. Travou tudo, mas eu sempre digo assim, que uma hora a recompensa do esforço vem. Sim. Eu desanimei, elas desanimaram, mas como eu estava à frente do projeto, eu não podia transparecer para elas isso, né? Então a gente tinha que ser forte. Quando voltamos os treinos, na metade de 2021, né, a gente voltou a treinar, né? Então a gente começou a jogar competição. Jogar competição e fomos, e elas já tinham 15 anos, né? Então, aquela idade de 14... Que era o teto da categoria para aquele ano, né? Que estouraria a idade, elas não poderiam mais jogar. Então, a gente continuou com as meninas que vinham 14 anos, né? Até então, ano passado, a gente trouxe um estadual da Liga Santa Catarina para Joaçaba. Em dezembro, a gente trouxe. E com o Sub-14, nós ganhamos de Palma-Sola. Aqui em Joaçaba, 18-8. Nós ganhamos das meninas. Um resultado bem sensacional. Expressivo para handebol. Para o esporte de handebol. Um time muito forte. E eu sempre digo assim, hoje Lucas, a recompensa para essas meninas que tiveram um ano cortado, 2020, por conta da pandemia, né? Veio. Hoje, a gente, pegando um gancho, a partir desse time, veio a minha convocação para ser técnico da seleção. Sim. Então, eu estava no treino com elas agora, a gente estava conversando, eu devo muito a elas, né? Muito a elas, os familiares, porque elas estiveram comigo. Os familiares confiaram naquele... Eu estava recém entrando. Sim. Naquela vontade que a gente tinha de competir. Né? Sem saber o que... E o Léo lapidou essas meninas desde o início, porque eu peguei a transição do Léo, do Magrão pro Léo ali em 2016. Nós também tínhamos um time que era a geração tua... junto com a nossa ali, tava fazendo aquela passagem de bastão, sabe? Vocês, e isso é uma coisa marcante na minha trajetória dentro do Magrão, do handebol, que remete aos tempos do Magrão. Certamente. Que quando o time de você, que nós jogávamos juntos, nós somos 3 anos de diferença, né? 2 anos. 98 e você é 2000. Nós classificamos o time aquela vez pro estadual do Olesc. Que fazia tempo. Fazia muito tempo que não que já se classificava. Não ia, ficava no regional e aquele ano a gente E foi naquele momento que a gente teve uma vontade da minha geração de seguir essa trajetória. E que infelizmente ela sofreu com a perda do Magrão, né? Sim. E foi o começo do Léo. E o Léo é uma pessoa assim que eu falo, a gente convive quase diariamente. E é a pessoa mais pilhada que eu conheço. Ele é assim, eu falo pra todo mundo, é chato trabalhar com o Léo, cara. É chato, não pensa que é fácil. E hoje em dia eu vejo que essa chatice dele nos projetos está levando ele para dar passos muito altos para uma associação do município de 30 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Isso é muito relevante. Nosso estado é tradicional no handebol, mas nós somos do interior. Nosso investimento é muito menor. E ver o Léo conquistando os sonhos dele, fazendo uma trajetória e levando o nome da associação para o estado e
para a nação inteira é gratificante para nossa história que viveu isso antigamente. Ah, sim. Não, pô, a gente vê, tem um carinho muito grande pela modalidade, né? Eu, pelo menos, estive aqui jogando, sei lá, 5, 6 anos. E você cria uma identidade muito grande, uma vontade muito grande. Não sei se o Léo lembra, mas lá quando eles foram pelo GESC, teve uma competição no GESC pelo Frei, que eles foram, e era lá em Floripa, quando eu tava lá. Eu, fui assistir no ginásio. Pô, é uma coisa que você fica assim, dava uma saudade muito grande de estar representando. Você tava nos últimos jogos lá, quando eu fiz, antes de sair, Pô, era uma sensação muito legal, assim, de você querer que aquilo não terminasse, mas sabia, não, pô, mas é um ciclo, mas quando volte... Eu falo, eu tenho, muita saudade de alojamento. Cara, alguns perrengues, não, mas muita saudade do alojamento, da competição, de estar com todo o pessoal. Eram momentos muito legais, muito. Lembra, Lucas, daquela competição que o ginásio estava fazendo muito barulho e os meninos não me ouviam? Sim. Não sei se tu lembra, eu te chamei no canto... Lucas, É passa informação para os meus meninos lá do outro lado. É verdade. Então, como eles tinham 14 anos, assim, a criança, você precisa... Eu não tinha mais tempo. E eles, naquela ansiedade, eu falei, Lucas, vem cá, passa informação para o meu menino fazer isso. Então, eu me lembro muito bem que você me ajudou naquela competição. É verdade, aquela foi legal. Foi muito bacana, né? Desses momentos de bastidores do handebol, alojamentos que a gente falou... E me remete a uma história tua dentro da associação. Você foi uma das pessoas, eu sempre gostei de estar à frente de projetos e liderar, mas você foi uma das pessoas que me fez ter uma visão diferente do handebol quando você era capitão do nosso time, né? Da nossa categoria. Eu não me esqueço até hoje um discurso que você deu lá em Criciúma, que você falava sobre as 3 coisas que você... carregava contigo na sua vida. E aquilo me remeteu até quando eu me tornei capitão, que já foi com o Léo, a incentivar o pessoal, porque aquilo tocou o sentimento, sabe? E você falava que não sei se você lembra, mas das três bandeiras que tu carregava na tua vida para sempre, era a tua família, o Demolei e a Adrecha. Sim. E aquilo me marcou, que até hoje eu me lembro daquela preleção lá. Sim. Foram coisas que eram muito marcantes, envolvia muito. A família, obviamente, tá muito acima de qualquer outra coisa. Mas esse envolvimento de estar com os amigos, fazendo o que você gosta, mas principalmente conquistando coisas juntos, é uma sensação, indescritível. Você falou desse jogo nosso do regional ali de Freiburg, de quando a gente conseguiu classificar o time de novo para o Lesc estadual. A gente chorava, foi uma coisa assim... Parecia uma coisa muito distante e, de repente, foi acontecendo e deu certo. E, cara, era muito legal. Aí, hoje em dia, ainda soma tudo isso a lembrança muito forte que todo mundo tem do Magrão, o professor Highlander, que foi quem impulsionou isso muito forte na gente. A gente teve outros professores, lá no começo o professor Vieira, depois, de uma maneira por mais tempo, mas mais intenso, o professor Everton também. Então, foram pessoas que foram fomentando esse sentimento, mas o grande responsável de tudo isso é o Magrão. Então, hoje, lembrar disso é lembrar muito forte dele. Já faz muito tempo, e aqui ficam os parabéns para vocês enquanto Adrecha, mas principalmente para o Léo, de ter conseguido... Sinceramente, eu achava na época que não só o handebol, o esporte num todo aqui em Joaçaba, todo mundo sabe a importância que o Magrão tinha, mas que ia ser uma coisa assim, ia murchar muito, ia ser complicado, o pessoal não ia mais comprar tanto a ideia, não ia ser tão simples. E hoje ver que a Adrecha consegue coisas talvez até maiores do que, em termos de categoria de base, assim, talvez até maiores do que já foi conseguido, é mostrar que o legado está indo muito bem, que assim tem que continuar. Porque é isso, um projeto desde o começo... Hoje são essas meninas que estão no infantil, no cadete. Daqui 2, 3 anos, elas são as meninas do universitário. Daqui a pouco, o time da UNOESC universitário é muito forte porque conseguiu concentrar essas meninas, dar sequência para elas. Então, essa continuidade, vocês têm méritos totais nessa continuidade da Adrecha, porque
é uma associação muito grande, é uma marca muito grande, muito forte ainda aqui na cidade. E, pô, vocês têm um peso enorme nisso, né? E para comemorar, então, essa marca, a gente vamos falar da notícia que falei para os meus atletas hoje em primeira mão. Na verdade, vinculado fora da Drecha, que é o primeiro lugar. Ô, louco, exclusividade. Exclusividade. É para isso que eu tô aqui. Exclusividade, assim, a seleção catarinense, quando fui convocado, me abriu muitas portas, né? Sim. Então, eu estive agora, nesse final de semana, em Criciúma, analisando 25 meninas, junto com a comissão técnica, lá do litoral. E surgiu uma oportunidade única para nós, a qual o presidente da federação estava lá, o Alziro, o Silvio, que me colocou nessa posição de professor, né, técnico, e colocou a sugestão: por que você não joga um brasileiro de clubes com a associação no Sub-16 feminino? Que fera. Então, exclusividade, nós vamos jogar um brasileiro de clubes. Eu quero trazer para Joaçaba. Fiz uma reunião à tarde, às 6 horas, no parque com o Renan. Será agora 17 a 22 de maio. Então, esse era um grande sonho meu, né? Que a gente veio numa crescente com as meninas. Então, a gente está, graças a Deus, realizando esse sonho. Puta, que irado. De jogar um brasileiro. Vamos encher esse ginásio, vamos lotar, vamos dar o máximo. A gente essas meninas que iniciaram comigo vão estar presentes. Comuniquei elas hoje. Então foi sensacional ver o rostinho delas. Ah, nossa. Pô, porque eu sempre disse assim, aquela geração do 14, que elas foi ceifada, né, por conta da pandemia. Da pandemia. Mas elas continuaram comigo, elas continuaram treinando. Então, graças a isso, hoje eu quero ter elas comigo. Então, são 6 meninas que vêm no projeto desde os 11 anos, no começo comigo, né? E hoje, né, então daqui a 15 dias praticamente, né, nós vamos estar trazendo, vou mandar um ofício agora para a Confederação Brasileira para trazer para Joaçaba. Então a gente quer fazer história. E tem uma ideia. Primeiro, isso é sensacional. Competição de nível nacional aqui é muito legal. Até tinha programado de perguntar para vocês sobre as competições, assim, se alguma viria para cá, porque eu acho importante o pessoal saber que esse projeto está funcionando, que esse projeto está dando retorno. E, cara, uma competição, poder estar assistindo em quadra, e ainda mais quando você tem um time muito qualificado para torcer, é muito bacana. Então, tomara que dê tudo certo para que vocês consigam trazer para cá. Mas tem uma ideia, mais ou menos assim, de quantos clubes seriam, como esse campeonato funcionaria, mais ou menos. Então, assim, existe a questão das etapas, né? Das fases. Antes nós vamos ter que disputar como eles falam, zonal. O zonal. Sim. Né? Que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje a gente não tem a quantidade de times certo. Então aí já passa... Né? Aí então a gente vai ter que jogar esse zonal agora. Tá para sair a quantidade de times até sexta-feira. Então, até sexta-feira a gente vai saber quantos times vão estar jogando. Se der 2, 3 times, a gente vai jogar. É um jogo por dia. Tem que jogar e vai valer uma vaga para o brasileiro, que será em São Paulo. Daí a fase final, né? Então, mas a gente já tá... O fato de estar jogando uma competição da Confederação Brasileira já é sensacional, e motivação para as meninas, eu imagino que deva ser um gás muito, muito forte. E atinge toda a associação, porque daqui a pouco a gente fala muito nesse time feminino do Léo, porque é a nossa base mais sólida, mas os meninos também estão muito bem, estão disputando nas cabeças. Nós temos atletas aí que a gente vê um potencial. Nós que jogamos, a gente consegue vislumbrar o futuro do atleta. E também vem numa pegada grande. Trazer para Joaçaba, então, uma competição desse nível nacional vai ser um momento marcante para a história do município mesmo. Nós sabemos que temos o Joaçaba Futsal, que alcança níveis excelentíssimos e ano passado chegou até as quartas de final da Liga Nacional, e é um esporte popularizado. Exato. Isso facilita muito. Né? Entende? Então, nossa intenção é trazer e popularizar o handebol para toda a nossa região, que tem contato, você, o Léo, que participamos desde criança. Sim. Agora expandir para toda a sociedade, para que participem. E fica nosso apoio aqui até para isso, que conseguimos divulgar para que tenha gente no ginásio. Sim. Conhecendo a modalidade. Eu acho que o último jogo de handebol que teve um público
histórico foi aquele JASC em 2015 lá, 15. que não trazem boas recordações. Não traz, mas eu lembro muito forte, assim, era a época de vestibular, eu não pude vir para assistir, mas eu lembro, assim, era uma coincidência, eu acho que logo depois tinha um jogo do futsal, uma coisa assim. Mas, pô, vinha um vídeo lá acho que era de uma defesa do William, uma coisa assim. E, pô, o ginásio vindo abaixo e comemorando uma coisa muito legal, assim. Então, tomara que dê tudo certo para que se consiga trazer para cá essa competição, que o ginásio enche. Como você disse, o futsal é um esporte bem consolidado já, mas eu vejo a Bluge também tem um trabalho já de algumas competições que consegue acontecer aqui, e competições grandes. A Drecha agora, se conseguir, excelente. O vôlei tem uma cultura muito forte aqui também, então vem sempre firme, sempre tem competições também, mas, cara, até do ponto de vista de entretenimento, pra gente que gosta de esporte, pô, tu tem num fim de semana, pô, tem um torneio lá, vou assistir, sempre vai ter alguém conhecido jogando, alguém conhecido lá torcendo. Então isso já, pô... E Joaçaba está se tornando, dentro do esporte, uma referência nacional. A gente pega em todos... Vamos falar assim, de esportes que são menos popularizados aqui, mas o próprio badminton tá atingindo marcas históricas. Eles tiveram agora, né, um sul-americano, eles jogaram no final do ano. Estadual de... Posso dar a informação errada, mas de 7 atletas, 5 foram pódios, uma coisa assim. Pô, são resultados muito grandes. O esporte joaçabense está muito forte, né? Em todas as esportes de mesa, tiro, xadrez, todos os esportes, isso é muito do incentivo, né? É muito legal, e para as crianças também, desde cedo, assim, eu lembro que uma coisa que tinha, quando eu tinha ali 11, 12 anos, a Bluge era muito forte, mas depois chegava numa determinada idade, o time já não tinha tanto. Aí o handebol tinha uma base, mas o adulto, às vezes, era mais pessoal de fora. Não era uma coisa tão consolidada. Então, pô, você ter essas escolinhas, as escolinhas e os projetos das associações dando retorno desde cedo, é isso, você vai consolidando o trabalho em todas as categorias para chegar, vai chegar num ponto que, assim, Joaçaba vai ter aquilo que a gente sempre brincava quando ia para os jogos da cidade, em cidades, contra cidades maiores, que era, eles tinham o time do handebol, tinham os 15 do futsal, tinham os 15 do basquete, não sei, e às vezes a gente era assim, ia um para jogar 2, 3 esportes. E, puta, era uma correria, e, não, fulano tem que jogar aqui agora, coisa assim. E você ter forte desde o começo essas associações, você consegue já, primeiro que mais gente já procura, segundo que já define, assim, o que a criança vai jogar. Claro, se gostar de vários, vai em joga vários, em todos. Mas de conseguir, assim, se identificar desde cedo já com muitos esportes. Então, pô, esse trabalho é muito bom, muito bacana mesmo. E o município está ofertando todas as modalidades mesmo. E daí nisso que você fala, em se identificar, eu vejo pela minha própria história, eu sempre fui do futebol, futsal, porque era um esporte mais popularizado, mas caneludo, né, cara? Daquele que a bola entrava no gol. Centroavante nato. Tá? Nato. Só empurra pra dentro. Isso. Já ganhei muitos jogos do famoso time da Alcateia jogando sozinho praticamente. Eu não tava nesse time, por isso. E foi no momento então que eu conheci o handebol, com uns 13 para 14 anos ali, e se tornou o esporte da minha vida, porque eu vi, jogando no gol, o Magrão fez o convite para eu ir jogar, porque eu era goleiro no futsal e não tinha gente para jogar no gol, no handebol. É um clássico também do começo. Não temos goleiro. O piazinho do futsal não quer agarrar? Vai. Fui ali, cara, e gostei do esporte, me habituei e levo até hoje essa vontade de jogar. Tô parado, já fazem uns 5 meses, na verdade, por causa de um problema de joelho ali, mas... A idade é complicada. Chega num momento que a gente vai criando os cabelos brancos aí, fica difícil, né? Agora, a sorte que nós temos esse time adulto aí pra dar uma renovada no pessoal. Começar a brincar um pouco. Léo, só tu comentou antes, e eu esqueci na hora de perguntar, mas pra falar, você falou do mini handebol. Então, que Joaçaba hoje é um polo nacional do mini handebol, recebeu essa certificação da Confederação Brasileira, mas aí uma pergunta pessoal também, assim, eu não sei quais são as diferenças do handebol para o mini handebol. Ele tem diferença no formato de jogo? Como que funciona isso e o que significa ser um polo do mini handebol? Então, assim, o mini handebol é trabalhado a partir de 5 anos até aos 10. Uma iniciação ao Uma iniciação. Então, a confederação deu essa importância num projeto, né?
para trabalhar com eles. Então a gente recebe cursos todo mês de como deve ser trabalhado com o mini handebol, né, com as crianças. A partir disso a gente tem a nossa metodologia também de treinamento e é focado mais para a parte assim de coordenação motora da criança, né? Eu sempre digo, uma criança coordenada, ela será um adulto que conseguirá fazer muitas coisas. Sim. Né? Então assim, tem o handebol, a gente divide espaços reduzidos, traves reduzidas. Ano passado a gente fez um festival de mini handebol, foi sensacional, né? E esse que é o primeiro contato com a criança, né? A criança precisa gostar, a criança precisa saltar, pular. Tem que ser uma diversão para ela no começo, né? Depois ela vai entender do treino, para competição, para o resultado. Então eu sempre digo, o trabalho não é nada direcionado assim, é handebol mesmo, né? É brincadeira, é lúdico. Tem o handebol, né, junto, sim, mas nada... E a gente trabalha hoje com crianças de 6, 7 anos até os 10, né? Sim. Então até a gente fez uma importância, uma camiseta diferente, tá aqui, uma camisetinha diferente para eles. Sim. Que a gente inverteu, as cores invertidas. Isso, a gente inverteu atrás, é bem bacana, tá escrito Mini Handebol. E através desse projeto da confederação, a gente levou 6 meses até chegar onde a gente conseguiu chegar hoje. Vai projeto, volta, sim, a gente precisa prestar conta. Burocracia disso. Relatório. Então a gente pode utilizar a marca da confederação. É verdade, agora que eu vi ali. A marca da confederação bacana. A gente pode utilizar nas nossas camisetas. Então é muito bacana isso, né? E é uma coisa que a gente é visto nacionalmente, né? Sim. Não, você falou da parte lúdica, eu lembrei na hora, assim, o Alex, que é jogador de... Não o professor de Luzerna. O professor de Luzerna também, um grande abraço pro Alex, que foi o principal nome do handebol de Luzerna, que é muito forte também. Mas o Alex Cabeção, jogador de futebol, que era do Coritiba, Palmeiras e tal. Que foi injustiçado, nunca foi para uma Copa do Mundo. Nunca foi para uma Copa do Mundo, exato. Que ele fala, assim, que hoje ele é treinador de categoria de base, mas que ele dizia da parte lúdica, que até a criança tem uns 12 ou 13 anos... O ideal é você deixar ela brincar, sim, aproveitar o esporte, se divertir naquilo. E a partir daquilo, assim, aqui eu tenho um talento, eu tenho um potencial. Aí você começa a trabalhar, que não é tão simples assim, aqueles casos de Serena Williams, o Rafael Nadal, que são caras que desde muito cedo são prodígios, sim, e são moldados para isso e vingam. Mas, aproveita a criança se divertir, tomar gosto pela coisa, e depois, quando ela for entendendo do esporte melhor, com a afinidade que ela já tem e o gosto que ela tomou, a chance dela se manter no esporte e gostar de treinar e de viver aquilo é muito maior. Né? Sim, brincar, né? Brincar, exato. No fundo, são crianças. São crianças, a gente nunca então, pode perder essa... aproveitando isso... Pegando o gancho que o Léo falou sobre a competição, não, né? O festival que a gente fez ano passado com essas crianças do mini handebol, foi um momento que a gente pôde ver que a gente pode aproximar muito a associação da comunidade. Porque foi bonito, né, Léo, ver as famílias lá no ginásio, sim, de Santa Teresa, pai, mãe, parentes tomando chimarrão, comendo pipoca e vendo as crianças jogarem em quadra. Se divertindo, é uma programação, né? Vira um dia de família, né? E tem tudo isso, né, Lucas? Além de proporcionar isso, a gente proporciona que a criança viva aquele momento de ansiedade, né? Eu sempre digo para os pais, à noite, como que ele vai dormir, como que ele vai reagir no dia seguinte, vai tomar café, vai comer, saber da importância que vai ter um momento de atividade que ele precisa comer, senão ficar fraco. Sim, ter a rotina, né? Incorporar a rotina. Lidar com o adversário, lidar com a derrota, né? Saber vencer, não ficar se achando, né, que venceu, mas ver aquele adversário que perdeu, conversar, a interação, né? Sim. Tudo isso que o esporte proporciona. Né? E a gente sempre diz, a gente mais perde do que ganha, né? Então eu tenho que saber lidar com isso. Ganha só para todos os outros perderem, né? Tem que saber lidar com isso, né? Sim. Então a gente fez essa programação, está prevista nova programação agora para o dia 9/7, a gente vai fazer mais um festival de mini handebol, que foi muito, muito bacana. Mas o festival do mini handebol, ele acaba tendo cidades de fora, alguma coisa? Por exemplo, já sabe, Luzerna é tranquilo virem aqui, que já tem muita gente, já dá digamos, são 2 núcleos grandes do handebol. Mas chega a vir gente de fora, então, assim, outras cidades da região? Ano passado, como foi tudo muito em cima da hora, sim, nós acabamos convidando uma cidade, mas ela acabou não vindo. Então a gente se reuniu com Luzerna veio, a gente fez esse festival, mas a nossa intenção hoje, além de convidar a Luzerna, é inserir as novas crianças dos novos polos.
Então, pegar o polo do Herval, pegar o polo do Cefrei e inserir essas crianças. Misturar com o polo do Marista e proporcionar isso para as crianças, né? Trazer os pais, a programação certinho, divulgar e... Cefrei é? É o Colégio Municipal lá do bairro Santa Teresa. O Frei Bruno? Isso. Ah, tá. Sim, eu imaginei, eu fiquei pensando. Cefrei é o Frei Bruno. Sim, tá. Que é um dos nossos polos, né? Os polos. Nós temos crianças lá de 7 a 10 e do 11 a 14 anos a gente tem crianças lá que trabalham com o professor João. Sim. E aí vai ter, em algum momento tem previsto, assim como eu comentei antes, digamos, essa interação entre os polos, além do mini handebol, mas, por exemplo, eu lembro quando jogava, a gente tinha o Handmania. Handmania, sim. Que tinha, era uma competição, não chegava a ser interna, mas era uma competição um pouco menor, assim, mas que trazia mais gente para junto. A Oliejos, obviamente, sempre foi muito forte, mas em relação aos colégios, mas se tem alguma coisa assim de... ou a própria captação, digamos, de talento, de assim, um menino ali do Cefrei tá se destacando, ele é legal, vamos puxar ele mais um outro para vir treinar com o time principal, Sim. digamos assim. Então, se tem se é uma ideia também que isso é posto em prática. É uma ideia, né? É um projeto que a gente precisa ir caminhando devagarinho e sentindo, né, como que vai. A gente começou a iniciação mesmo, soltar nos polos. Hoje, no pequeno, lá em Herval, no Pequeno Príncipe, a gente está com 30 crianças. No Rudão, lá no Rudão, né? E no Cefrei, a gente está com mais ou menos 25 crianças também. É muita gente. Então, essa ideia. Masculino e feminino. Masculino e feminino. E nesses times de categorias maiores, né, fora do mini handebol, uma das dificuldades, mas que é uma coisa benéfica, que no nosso tempo não tinha muito, é a questão que nós estamos sem calendário, né, Léo? As competições estão acontecendo quase todos os finais de semana. Até esse final de semana a gente está com um impasse ali. O Léo vai com um time que vai Luzerna sediar e eu tô articulando para ir com outro time para Caçador. Então tá nessa correria, Sim, né? Eu e o professor divisão. João para um lado, o Léo para outro, por causa da liga e tudo mais, né? E as mães felizes em casa, esperando os filhos para o almoço domingo. Todo final de semana num final de lugar semana- diferente. No final de semana a gente fui para a seletiva, agora já tem competição. No outro tem competição do juvenil também. Sim. Depois eu vou fazer, aí agora dia 28 a gente está previsto uma fase da seleção catarinense com as 22 pré-selecionadas, né? Então a gente vai para São José. No outro final de semana já quero trazer o zonal Do brasileiro. Da etapa do brasileiro. né? Isso, então é toda uma... E esse, que agora você é o técnico da seleção catarinense, é para disputar, é brasileiro de seleções? É Isso. No dia 16 a 19 de junho, também terá o Zonal, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Talvez seja realizado em Concórdia. Seria melhor Né? para Então, para facilitar. E dessas 3 equipes, vai sair uma, onde vai para o Rio de Janeiro. Né? A perspectiva nossa é grande, nós selecionamos 22 meninas que têm um potencial muito grande, e dessas 22 vai ser 16, que é o grupo que a gente pode levar. 16, e nós vamos começar a treinar, fazer uma semana de treinamento em São José, Sim. com elas, focado no que a gente entende que é o melhor. Né? A gente captou meninas de diferentes tipos de posicionamento em quadra, ataque, defesa, para a gente ter uma... toda a questão técnica. Né? Toda a questão técnica, né? Junto com a comissão. Então a gente vai jogar isso daí e depois se classificar, né? Que a gente vai classificar. Sim. Vamos para o Rio de Janeiro. E são 6 meninas daqui que estão nessa seleção? Foi isso que você comentou então, antes? Assim, Nessa pré-lista, né? Da Nos pré-lista 22 ali. participaram... Não, da pré-lista não saiu ainda. A pré-lista entendi. participaram da seletiva aqui de Joaçaba, participaram 8 meninas. A lista vai ser divulgada amanhã. Essas 6 estão no time que a gente vai disputar o Brasileiro de Clubes. Entendi. Estão comigo essas 6. Tá. Né? Aí, como a gente tem a liberdade de captar, até o presidente me liberou para captar meninas do estado, a gente vai trazer meninas do estado para juntar com as nossas daqui. Para ser uma base, um teste também para a seletiva da seleção, para elas já ir se conhecendo. É bacana. É um teste, porque o adversário nosso é do Rio Grande do Sul. Então a gente já quer começar a estudar, né? Tem que estudar, tem que fazer o processo para poder filmar jogo e colocar na cabeça das meninas, né? Não, essa questão. E hoje em dia eu acho que isso
Pô, não faz tanto tempo assim que eu não vou pra competição do handebol, mas a tecnologia, eu acho assim, dessa questão de, pô, a facilidade que é hoje em dia você gravar um jogo, você ter acesso a outras coisas, e principalmente isso pra recordação. Pô, eu acho assim, inacreditável que a gente não tem uns jogos marcantes filmados pra poder rever, ou alguns momentos, algumas coisas. E hoje é muito simples, e aí vocês conseguem, tipo, juntar, assim, da tecnologia, aproveitar de alguma coisa, assim, além do gravar jogos, que é o mais básico, mas daqui a pouco, assim, no nível estadual, um sistema de scout, alguma coisa que seja fornecido pela Federação Catarinense e tal, que facilite isso. A tecnologia hoje é bem mais implementada. Sim, é uma coisa que eu venho colocando no meu trabalho. Toda vez que a gente vai para a competição, a gente filma os jogos, no primeiro momento é filmar. Segundo momento elas têm o scout, então todas as meninas já têm direcionados que vão com o seu caderno, com uma folha para mapear o adversário. Ah, isso é legal. Cada uma marca, já escreve o que o seu adversário faz. Então a gente tem todo um processo. Depois disso vamos estudar jogo. Então estuda jogo e no dia seguinte estuda de novo e vai para a competição. Sim. Né? É uma então, preparação. Pô, não tem como não fazer uma diferença positiva isso depois, mas é muito legal. Elas vão focadas extremamente para isso. Competição é competição. Cria um espírito diferente, assim, de... Pô, você tá lá na competição, às vezes, eu lembro, a gente ia assim, vamos assistir o jogo dos outros e tal. Aí você assiste e tal, mas era uma coisa meio assim, eu lembro, os goleiros se pedia muito, assim, não, pô, faz o scout, a nota dos arremessos e tal. Mas hoje você para e pensa assim, pô, todo mundo tinha que ter ali de pelo menos saber assim, não, esse cara é esse tipo de finta que ele faz, o estilo de arremesso, ou na marcação, ele tem mais dificuldade em uma perna, em outra e tal. É uma coisa, pô, se conseguir aliar tudo isso, porque é muito bom. É aí que você ganha jogo. Exato. É aí que você ganha jogo. Elas têm que entender o processo. Se elas não entendem, se elas entram na quadra simplesmente por jogar, e não entendem o processo, é difícil. Sim. Então tem que entender onde que o teu marcador vai estar, aonde o teu atacante direto vai, o que vai fazer. Elas sabem tudo antes. Então elas já têm toda a informação antes do jogo. Sim. E elas são direcionadas para estudar. E um vai ajudando o outro também, né? Exatamente. Então isso também facilita. Lógico, alguns têm mais facilidade em ler o jogo, em ver tal coisa, então ajuda ainda. Pô, cara, muito massa. Isso da tecnologia foi uma coisa... Me veio à cabeça na hora, assim, não tinha pensado nisso. Mas, pô, gente, é isso. Você tem que usar as facilidades que a gente tem. Nessa questão, falando de scout, principalmente goleiro, né? Eu e o Léo, nós temos uma história engraçada. Foi nossa primeira competição juntos, o Molesc, em Rio do Sul, foi. Competição marcante, nós ficamos em terceiro naquela sequência. Nós fomos jogar um jogo Joaçaba e Capinzal. Eu no gol, como sempre, né? Teimoso. O Léo, chegou um momento do jogo que o jogo deu uma apertada. E na hora central, o armador esquerdo do cara chegava e tum no gol. E tum no gol. E pedrada dos 9 e tudo. E o Léo, vai na direita. E eu não ia de teimoso. Falei, não sou eu que tô jogando, cara. Não é ele que tá jogando, sou eu que tô jogando. A gente fica louco. Ele parou o jogo uma hora e falou, Jean, uma na direita. Daí o que aconteceu? Foi pra direita e encaixou a bola do Piá. Imagina! Cara, que não tem... Você de fora você faz a leitura, mas o bicho é tão teimoso que eu sou teimoso, mas... Pô, o cara me ganhava, cara. Não, mas é que a gente tem essa noção, essa ideia, assim, de... Não, tô dentro de quadra, eu tô vendo melhor o que tá acontecendo. Só que às vezes é isso. Um toquezinho Lucas. De fora que vem do professor. Tem assim, eu lembro, teve uma Olesc também regional. Eu jogava no centro normalmente, e naquele jogo eu tava jogando na armação direita. Era o professor Everton. E aí eu lembro que ele só falou assim, viu? Se tu fixar e fizer uma finta de corpo para fora, você vai conseguir infiltrar bem. Fiz 9 gols no jogo, 8 foram assim. Aí você olha e fala, mas... Aí uma coisa assim, não passou pela cabeça em nenhum momento no jogo, mas daí de repente ele falou assim, aí você para e faz. E era um marcador alto, uma coisa assim, eu sempre bem mais baixo, era mais fácil passar pelo lado. E aí ele só com esse toque assim, puta merda, era verdade, era só fazer isso. E essa é uma grande diferença do que eu já citou das meninas com os meninos, né? As meninas assim obedecem taticamente o professor 100%. É muito mais fácil trabalhar com menina dentro de quadra que elas obedecem. Sim. Os meninos já são mais teimosos, não obedecem, não escutam. Você falou, tô dentro de quadra, eu sei. Sim. Quem que é você lá fora para falar? Então a gente
Menina hoje é muito mais... É difícil o processo, Sim. é mais lento, mas é mais... Dentro do quadro é mais fácil. Então, taticamente, elas obedecem 100%. Sim. É muito bacana essa Isso diferença. é legal. E, pô, eu acho muito legal, assim, eu não lembro muito de times femininos de Joaçaba. Na época que a gente jogava, nunca tinha. Não O tinha, Luzerna na sempre verdade. tinha, mas Joaçaba não. E ver que ficou muito forte, assim, o feminino é bacana. Tem um trabalho bacana que a gente precisa falar também da professora Sila, né? Um trabalho bem importante, que a Muito professora importante. Sila veio tocando, esteve conosco no início da associação. Então, quando eu assumi, né? Uhum. Bem bacana. É um trabalho forte, revelou bastante meninas. Então, o feminino ali, quando ela estava Também teve um começo à muito frente, né? importante. Até o Highlander não tocava tanto feminino, né? Mas era bem bacana, assim. Partindo para um outro ponto agora, um pouco menos de associação, mas mais de vocês na vivência como atletas e como... Léo, no caso, professor, mas já pode ter daqui a pouco alguma história ou algum fato mais curioso sobre enfim, enquanto presidente que você já passou por isso, mas saber de vocês, a primeira que vem à cabeça, rápida assim, uma vitória marcante no handebol. Foi a competição ao LESC 2016. Não coloco um jogo só, mas coloco toda aquela competição pela remontada da Drecha naquele momento da história. Léo. A minha foi, sem dúvida, 2018. Com o feminino, do nada, nós arriscamos o apoio dos pais, fomos para Balneário Camboriú, primeira viagem com as meninas, porque teve muita história, né? Muito novas as meninas, a gente foi para lá, ficamos campeões, ali começou o start do projeto com o feminino. Então Sim. A derrota mais doída. GESC 2014, nós contra a Videira na semifinal. Era 12 a 14 anos, era o nosso último GESC. Nós jogamos o grupo era difícil, tinha nós e Caçador, que éramos os favoritos para ganhar a competição. E acabamos perdendo para Caçador na chave. Fomos até a semifinal, perdemos por uma bola, uma infelicidade, assim que iríamos empatar naquele momento o jogo. O Dodô nunca tinha jogado handebol, sempre foi o cara do futebol, do futsal. Pegou a bola, deu no Dino foi, devolveu pro Douglas. Nos 6 metros, a gente pensou, Douglas toca pro Dino. Chutou para fora, acabou o jogo, depois foi só aquela lamentação e a choradeira. Léo, tua derrota. eu acho que, quanto jogador, eu acho que teve aquela derrota de 2015 nos Jogos Abertos, né, no segundo tempo da prorrogação, no último segundo, Era contra contra a Chapecó. Gol do Contra a Ed. Chapecó. E quanto professor, acho que a derrota mais dolorida foi aquela que você esteve presente no GESC 2017, que nós, desacreditados, a gente vinha numa sequência muito boa em 2016, acho que vice-campeão do GESC. E no outro ano, antes de entrar na prorrogação, nós fizemos aquele gol, lembra? É verdade. O gol que não valeu, que não o valeu. Paulo eu não vi o lance, que a gente comemorou a arbitragem disse que não valeu. Foi um tiro livre, de longe, assim, direto, e a arbitragem disse que ele tirou o pé de apoio do chão, e aí não valeria. E aí a gente foi para os 7 7 metros, e no quinto 7 metros que a gente bateu, nós erramos. Então Então aquele eu de fora foi muito doído. Ali foi muito doido, porque os meninos jogaram muito, mereciam. E logo na sequência foi a disputa de Terceiro e terceiro, quarto, daí, a gente... sem clima nenhum, assim, foi... aquele foi puxado. A gente perdeu. Aquele ficou triste. Uma figura do esporte. Na minha posição, o cara que eu sempre olhei e me espelhei foi Thierry Omeyer, goleiro da França, multicampeão olímpico. Mas dentro do handebol regional, não podemos deixar de citar o macarrão. Ivan Bruno Maziero, atleta revelado na associação, que jogou 3 Olimpíadas, 2 Mundiais e hoje em dia tem uma história linda para contar dentro do handebol. Máximo, Eu acho que o Maca, né, aproveitando o gancho do Jean, o macarrão, sensacional, uma figura muito importante para nós no estado também. E uma pessoa que me apoiou muito quando eu iniciei, né, que a gente jogava junto, é o Cirola. Né? O professor Ciro, hoje está em Videira. Um abraço, Ciro. Me mandou mensagem ontem, ficou muito feliz pela minha convocação. Me apoiou muito no início, me deu os caminhos, falou que a gente ia apanhar no começo, quanto o professor, e a gente ia acontecer o processo, mas para não desistir. Então, o Ciro, pessoa muito importante para mim. Ah, que massa. Você citou o macarrão. Rodrigo Felder também daqui, que também foi disputou as Olimpíadas e saindo daqui. Pô, quem sabe um dia mais pra frente aí, quem sabe não tem
tanto do feminino quanto do masculino, de repente alguém bate lá de novo. Pô, é muito legal pra cidade, assim, você ter uma coisa tão distante, mas ao mesmo tempo é alguém daqui que saiu e conseguiu. Então, e nossa região é rica nisso, porque se a gente for pensar também no naipe feminino, tem a Xana Masson, que é ali de Capinzal. E disputou muitas Olimpíadas. Disputou mundiais, Olimpíadas. Um sonho pra Adrecha. Eu acredito que meu sonho para a Adrecha como presidente nesse momento é tornar a associação um espelho profissionalizado, trazer uma gestão para dentro dela que tenha um recurso financeiro de um ano para o outro já empenhado, sem chegar naquela preocupação de todo fim de ano ter que correr atrás de patrocínio, fazer toda a documentação de fomento esportivo e trazer para dentro da Adrecha apoio psicológico, médico, fisioterapeuta, toda essa questão que dê um aporte ao atleta e que se sinta seguro, né? Trabalho multidisciplinar. Né? Isso, fazer uma gestão mesmo, como um clube na associação. Para ti, Léo. Além disso, né, que a gente almeja isso, né? A gente precisa manter vivo isso, mas é um sonho até a gente está realizando é expandir, né? Expandir e proporcionar a outras crianças o que a gente viveu. Sim. Né? O que foi muito importante, que eu tenho muito marcado nas minhas memórias, as competições. E eu sempre digo, eu quero proporcionar a mais crianças esses momentos. Então, essa vivência, a gente se reúne, tem história sempre para contar. E, para fechar, o maior perrengue em alojamento. Aquela coisa, assim, quem já viajou, quem já foi para alojamento, já sabe, era chuveiro frio, não tinha, o colchão era no chão, inverno, era horroroso. Aí, às vezes, um chuveiro para 30, umas coisas assim, era só ruim, só coisa ruim, cidade longe. Pô, eu lembro lá, a gente foi, se eu não me engano, era Petrolândia. A gente ficou alojado, tinha que atravessar a rua e subir perto da torre de uma igreja para pegar sinal de celular. Isso é 2012, eu acho, mas de qualquer forma. O pior perrengue de alojamento. O pior perrengue que eu acredito que eu tenha passado foi inclusive nesse JASC, que era nosso JASC, que era o início nosso no handebol, lá em Lages, cara. A gente ficou num colégio bem afastado e essa coisa do chuveiro, mano. Ia tomar banho, caía a chave. Então, uma pessoa conseguia tomar banho. Tinha 70 atletas no ginásio. Num calorão de Lages. Acordava todo dia com o colchão murcho, aqueles colchões a ar. Nossa. E agora um contraponto disso, que foi uma vitória pessoal, que não foi um perrengue. Uma vez, numa competição, o Julião olhou pra mim e disse assim, viu, vamos lá e busquem os colchões. E eu, beleza, saí primeiro, achei um colchão na porta de uma sala, que era onde ele apontou, peguei um colchão desse tamanho, era de um dos diretores de esportes aqui de Joaçaba. Dormi a competição inteira no colchão. Dormiu como um rei no alojamento. Desse tamanho, a piazada com um colchãozinho assim, e a mulher que era diretora de esporte ali na época procurando o colchão dela. Entreguei o colchão, mas no último dia, né? No dia, óbvio. O teu perrengue, Léo, de alojamento? Não, esse do chuveiro, eu tava em saudade semana atrasada, cara, todo alojamento, né? Todo alojamento não tem. Mas essa competição do JESC me marcou muito, porque a gente levou, como eu era muito inexperiente também, nós levamos colchão a ar, e nós levamos aquela geração, até o Diego tava junto, eu levei acho que 4 ou 5 meninos, primeira viagem com 12 anos. Primeira noite, eram 5 noites. Segunda noite, estourou os colchões. Então tinha menino ligando pra casa chorando. Aí eu vou fazer o quê? Eu me lembro muito bem que a gente colocou dormir 3 meninos de 12 anos no mesmo colchão e eu fiquei as 4 noites sem colchão. As 4 noites dormindo numa coberta pra piazada ter porque assim, cara, tu imagina, o teu filho, né, um exemplo, teu filho lá em São José, você liga em casa, tô mal aqui, tô passando necessidade. O que vai pensar? Então, assim, o maior sacrifício eu acho que foi esse. Aquelas 4 noites no chão, com uma cobertinha, o travesseiro e dormindo, né? Pra proporcionar, né? Pra pesada. Sim. Na nossa época... Não traumatizar já de cara, né? Na nossa época, nos nossos alojamentos, que dividimos muito alojamentos, aparecia um cabo de vassoura embaixo do colchão. Também. Talco no travesseiro. Sempre tinha. Pô, o meu disparado foi quando teve 2013, teve neve no estado. Era a primeira vez que a gente estava alojado em Rio do Sul, para uma Olesc, e nevando por tudo em Rio do Sul, e uma friaca, e daí era o clássico, né? De o chuveiro, quando se funcionava, não era quente, dormia, daí tipo...
você dormir já se tinha jogo de manhã, você dormia com a roupa do jogo, moletom, jaqueta, dormia pronto pra se esquentar, que era a única forma. Então, puta, foi muito perrengue de alojamento, era muito... Mas era muito legal. Hoje voltaria? Talvez não. Mas era muito legal. Sente uma saudade. Sente uma saudade, assim, pô, dá pra ficar o tempo inteiro no alojamento e depois vai dormir num lugar um pouquinho melhor? Seria show. Mas vivenciar os alojamentos, as competições, era muito legal. Dá muita saudade disso. Para finalizar, recados que vocês queiram dar, quem tiver interesse em contatar a Drescha, quero saber horário de treino, quero saber quais categorias e tal, até onde acompanhar eventualmente se tiver essas competições. Isso. Como que pode procurar vocês, se procura pessoalmente, se procura, enfim, pelas redes sociais, momento de vocês. É importante isso, né, Lucas, essa visibilidade que você está nos dando, né? A gente tem que deixar claro também, primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores, né? A gente tem um pessoal que está conosco há anos, né? Um exemplo, está patrocina aqui também a Bonato, né? Grande abraço pro Dino, né? E o time que deu, né? Perfeito, hein? A Bonato, né? O Dino era nosso presidente também, um apoiador da modalidade. Agradecer também a FTD Educação, através do Grupo Marista, né? O irmão Délcio. O Colégio Marista, né? Na pessoa do irmão Darlan, que hoje está conosco lá, diretor-geral. O Sicredi, né? Deixa eu até... Se puder abrir aqui em mim, ó. Pode ir falando, eu vou mostrando. O Sicredi, através do Fernando, né? Que abriu essas portas para nós, né? O Ângelo agora. O Ângelo também está trabalhando conosco, né? A Oral Unique Implantes, né? Através do Dr. Diego, né? E hoje também, agregando junto à Oral Unique, nós temos a Face Unique também, que é um grande apoiador, né? Então, e a prefeitura, né, de Joaçaba, que é o nosso principal. Até mostrar atrás, Lucas, mostra atrás. Opa! Que é bacana. Quase é bacana ali, ó. A gente fez essa camisetinha que a gente fez especialmente para o mini handebol, né? Então a gente teve essa preocupação em colocar mini handebol. E também o nosso patrocinador, a Suricate, que é o Projetos Incentivados e Eventos, né? Que a gente hoje, através deles, nós estamos viabilizando a captação de verba para fazer aquilo lá que o Gia falou, né? De um ano para o outro já está com a verba garantida, não ter aquela preocupação de janeiro. Isso é uma correria de fim de ano, né? Fim de ano, janeiro, se reunir para... Então, só redes sociais, então, qual é o @ da Drescha no Instagram e tem página no Facebook? A Drescha Handebol, esse é o nosso... A Drescha Handebol no Instagram. Quem quiser fazer contato com nós é através das redes sociais ou pessoalmente também, nossas redes sociais pessoais. No Colégio Marista, o Léo passa a maior parte do tempo. Os horários de treinos vocês também encontram lá no nosso perfil. Isso é bacana. Mas quase todos os dias da semana tá tendo treino. E agradecer, Lucas, a você pela oportunidade de trazer a história da Drescha aqui, contar os próximos passos, mandar um abraço pro pessoal da nossa geração. É verdade. Que vai assistir aí. Não vamos citar nome porque a gente vai esquecer de pessoas aí e depois pegar mal. Mas pessoal, 98, 99, 2000, tamo junto. Um grande abraço para todo mundo. E isso aí, quem quiser prestigiar a Drescha, a comunidade está aberta para todos. Gia e Léo, muito obrigado por terem topado serem as cobaias desse projeto. É o primeiro episódio. Fui até vocês pela intimidade que eu tenho com o assunto, ter sido atleta de handebol há tanto tempo, mas também por acreditar na Drescha, saber o quanto ela é importante, o quanto significa. Mas muito obrigado mesmo por tomar o tempo de vocês aí, vocês terem vindo e dispostos e animados e passou muito mais rápido do que eu imaginava, assim, foi muito legal mesmo. Quem sabe mais pra frente a gente não faz outros episódios, daqui a pouco alguma coisa pra ser divulgada, que seja mais legal também, as portas estarão sempre abertas e assuntos não faltarão sobre o handebol sempre. Então, muito obrigado mesmo por terem comparecido. E é isso, desejar muito sucesso para vocês, desejar muito sucesso para a Drescha. Tomara que aconteçam essas competições para que a gente possa acompanhar aqui de perto. E é isso, que o handebol siga com o nome muito forte na cidade e cada vez mais forte também. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Nós que agradecemos, Luquinhas. Parabéns pelo teu projeto. Obrigado. Adorei receber esse primeiro convite. Nós se sentimos honrados até.
Acho que é a primeira vez que damos uma entrevista assim tão longa, Vocês né? saíram bem, foram bem. Podem... uma dupla afinada para as próximas. Desejar sucesso, não só no teu projeto, mas como na tua vida profissional também. Obrigado. Então, para fechar, agradecer mais uma vez aos apoiadores que ficaram aqui o tempo todo aparecendo, o pessoal da Moraes Imóveis, da Clínica Aquafísio, do Buddies 8-Ball Pool e também do Bonato Materiais de Construção. Muito obrigado por acreditarem nesse primeiro episódio. Quem tiver interesse, inclusive, também nas próximas em ser um apoiador, pode entrar em contato. As redes sociais do Esportes Daqui, que é o nome do projeto, já estão ativas, estão funcionando, os contatos. Então, por lá, Instagram, @esportesdaqui, vai tá disponível sempre. Mais uma vez, pedindo, como estamos no YouTube, por favor, se inscrevam no canal, ajuda muito, deixem um curtir, se curtiu, um comentário no fim, daqui a pouco assim, um próximo episódio, podia chamar outra figura, podia chamar alguém de outro esporte. Vão ter outros esportes nessa temporada, já vai ser tudo divulgado, tudo explicado. Quem está assistindo no Spotify e ficou até aqui, muito obrigado. Espero que as nossas vozes sejam tão boas quanto os nossos rostos, né? Seja uma aparência tão boa assim. Mas também siga o perfil do Esportes Daqui no Spotify e avalie o conteúdo, 5 estrelas de preferência, ajuda muito. E é isso. Muito obrigado mesmo, quem assistiu até aqui. Espero que o projeto possa continuar e possa render bastante, ainda render principalmente bons papos e a gente descobrir mais. Eu tenho certeza que eu soube muita coisa sobre a Dreixa hoje que eu não conhecia, sobre o Léo, sobre o Jean, então que nos próximos também, com mais gente, isso possa acontecer. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Uma boa noite, se você está à noite. Boa tarde, um bom dia. É tudo nosso. Tamo junto. Um abração.